Pai amado e maravilhoso, Senhor. Deus querido, quero te entregar nessa hora a vida do Gabriel, Senhor. Deus amado, que se destacou hoje tão longe, meu Pai, para chegar até a tua casa, meu Deus. Senhor, que não viu os obstáculos, as dificuldades, Senhor Jesus, para estar aqui fazendo o teu índice, Senhor. Para estar aqui te adorando em espírito e em verdade, meu Pai. Nesta hora eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor Jesus, e te pedir, Pai, um renovo, Jesus. Renovo para o teu filho, Senhor. Renovo, Jesus, querido, para as necessidades do teu filho, meu Pai. Renovo, Jesus, querido, dentro do seu lar, meu Senhor amado. Pai querido, vai renovando a mente, Senhor. Vai renovando o pensamento, Jesus querido. Nessa hora nós apresentamos eles na tua mão, Senhor. Que nesta noite vai, Senhor Jesus, trazer a tua palavra. Pai querido, que seja uma palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor, cair na tábua do nosso coração. Que venha ser um alimento que precisamos nesta noite, meu Pai querido. Oh, Senhor Jesus, faz dentro do teu veículo, Senhor, neste altar, meu Senhor amado. E que através, Senhor Jesus, desse microfone, vidas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Pai querido, trazendo pelo teu filho nessa noite. É o que eu te peço, eu já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. O culto está maravilhoso, porém, ainda assim, eu quero desejar a graça e a paz de Jesus para todos. Eu até deixei a palavra e vamos refletir hoje. João 3,16, versículo muito conhecido, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Bem conhecida essa palavra, mas eu gostaria de poder compartilhar com vocês uma pequena parábola que eu vi cada vez e eu gostei muito dela, mexeu muito comigo. Essa parábola fala sobre um rei que ele estava muito preocupado com a criminalidade do reino, que estava aumentando muito. Então, o que esse rei ele fez para poder tentar diminuir, tentar acabar? Ele emitiu um decreto. E esse decreto ele não podia ser revogado. Porque se ele revogasse, se ele voltasse atrás, as pessoas iriam perder a credibilidade dele. E iriam começar um burburinho falando: olha lá, o rei ele falou uma coisa, não cumpriu, voltou atrás, fez outra. Então, esse decreto não podia ser revogado. Esse decreto dizia o seguinte: quem for pego cometendo algum crime, teriam os 2 olhos arrancados. E por causa disso, por um certo tempo, os crimes de fato diminuíram bastante. Porque as pessoas ficaram com medo de terem os seus olhos arrancados. Então, de fato, diminuiu bastante. Não chegou a sumir, mas reduziu bastante o índice. Até que, certo dia, dentro do palácio, o rei estava lá em seu trono e alguns dos súditos, os sábios conselheiros, chegaram para o rei e falaram: meu rei, eu trouxe aqui uma pessoa que cometeu algum crime e você precisa julgá-lo, meu senhor. E o rei falou: tá bom, tragam até mim essa pessoa, para que eu possa julgar a causa dela. Se ela for inocente, vai ser livre. Mas, se ela for culpada, assim como diz a lei, os 2 olhos serão arrancados. Então, os súditos trouxeram aquela pessoa, e para a surpresa do rei, era o próprio filho dele. Os súditos falaram: aqui, meu rei, trouxemos o ladrão, foi flagrado roubando. E o rei entrou em desespero, porque ele não podia revogar aquele decreto. O coração de pai
que iria livrar o filho daquela situação. Porém, com a nação de rei, a responsabilidade que ele tinha para o povo era de cumprir o decreto. Então ele ficou naquele dilema. E agora, o que eu faço? Será que eu castigo meu filho? Será que eu mudo a lei? Será que eu desfaço isso? E o rei fez uma decisão que foi sábia, amorosa e justa. O rei falou para os sábios: já tomei a minha decisão. Se a lei requer 2 olhos, então será 2 olhos que a lei vai ter. Pode tirar os meus 2 olhos, porque o meu filho está perdoado. E assim foi feito. Arrancaram os 2 olhos do rei e o filho ficou livre. E por que eu estou contando isso? Porque lá em Isaías, capítulo 53, versículos do 4 ao 7, vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O texto continua, mas o ponto que eu quero chegar é: desde o Éden, o ser humano cometeu muitas iniquidades, merecia o pior dos castigos, porque de fato nós pecamos, e até hoje nós herdamos aquela natureza adâmica. O certo seria nós sermos punidos, mas o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, ele foi punido em nosso lugar. Ele foi cuspido, pisoteado, humilhado, espancado, açoitado em nosso lugar. Foi levado para uma cruz. Mesmo que aquela cruz devesse ser o nosso castigo, mas Jesus tomou o nosso lugar. E que amor é esse? Que amor é esse que o Rei dos Reis precisou sair lá do trono da glória dele para vir ser humilhado em nós, meros pecadores, mortais. Que amor sobrenatural é esse? Que quando estávamos no mundo, não entendíamos. Quando estávamos no mundo, várias pessoas falavam: crê em Jesus para quê? Jesus é só uma fábula. Jesus não existiu. Esse amor aí não existe. Quem é que vai se humilhar? Na verdade, e insistem em voltar para o pecado, insistem em voltar para a lama, é como se vocês estivessem crucificando o Senhor de novo. E isso é algo muito sério. Porque a nossa carne, ela geme demais. Geme do pecado. E cada um sabe aonde que a carne geme para o pecado. Satanás, ele sabe justamente no que vai fazer a gente pecar. E põe ali as armadilhas.
Quem é sanguíneo, uma pessoa que se irrita fácil, Satanás ele vai colocar uma situação de alguém para nos afrontar e ao invés de a gente demonstrar o fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, fé, a nossa carne vai gemer para falar, ei, vai lá, discute, porque aquela pessoa que está te afrontando, você não deve aceitar isso, vai lá, discute com aquela pessoa também, bate nela. O Espírito Santo fala, com gemidos inexprimíveis, não faz isso. E aí você fala, mas a minha carne está gemendo para ir lá, bater naquela pessoa. O Espírito Santo ele berra, fala, não pega, não pega, senão você vai estar crucificando Jesus de novo. E aí quando você dá voz à sua carne, você fala, Espírito Santo, me desculpa, mas aquela pessoa me xingou, não vou aceitar isso, não aceito, não vou levar cachorro para casa, e você vai lá querer se atacar com aquela pessoa e acaba desagradando Pai, Filho e o Espírito Santo. E logo depois que você sacia o desejo da carne, bate o remorso, bate um arrependimento, você fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu preferi dar a voz à minha carne, mesmo o Espírito Santo me alertando. Se aquilo era cilado do inimigo, se aquilo era laço, eu caí, Senhor. Eu caí de fato. Isso é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos onde o diabo sabe qual é a nossa fraqueza e bota ali na nossa frente para a gente pecar. E o que a gente escolhe? Nossa carne ou dar voz ao Espírito Santo? Aleluia, Deus. A carne e o Espírito vai militando toda hora. Em que você vai alimentar? Porque o Espírito Santo não vai nos obrigar a fazer nada. O Espírito Santo vai nos orientar. Mas a decisão é nossa. E nós, quando lemos os evangelhos, a gente pensa, poxa, Jesus passou por esse momento aqui da crucificação e eu dei voz à minha carne para fazer isso. Ou seja, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus. Estou desvalorizando o sacrifício que Ele fez por mim. Aleluia. Quando eu preciso dar voz à minha carne, às minhas vontades próprias. Isso é algo muito sério. Eu falando isso aqui diante de um púlpito, diante de uma tribuna, não é porque eu sou perfeito, não. É justamente porque eu já caí em ciladas do inimigo, depois bateu aquele arrependimento, não fiz mais. Mas mesmo assim doeu na alma e falei, Jesus, não quero mais fazer isso, porque é como se estivesse de fato desvalorizando o que o Senhor já fez por mim naquela cruz. O Senhor não morreu por mim na cruz para eu fazer isso aqui que te desagrada. E isso é algo muito sério. Já ouvi de cristãos que falam que nada. Jesus morreu para a gente ser livre, para a gente fazer o que a gente quiser mesmo. Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Jesus ama. Mas Jesus detesta a iniquidade. Aleluia. Ele já tem um louvor que ruge o leão que fala isso. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. E é verdade. Jesus nos ama, mas ele não aceita de bom grado tudo que a gente faz. Coisas que nós fazemos que pode extinguir o Espírito Santo. Coisas que nós fazemos que pode entristecer o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Uma canção que mexe comigo é Liberta-me de mim. Louvado seja o teu nome. Essa canção, ela fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ah, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim acabo cometendo. E é muito verdade isso.
a carne e o espírito vai militando todo dia e toda hora. E quem a gente vai dar voz? Quem? A gente clama, Senhor, liberta-me de mim. Aleluia. Liberta-me dos desejos impuros. Me liberta disso que não te agrada. Oi, Senhor. Essa é uma oração que eu, no meu particular, eu faço porque não é fácil. As tentações vêm. Satanás sabe qual é a nossa fraqueza. E Satanás joga sujo. Satanás tem várias estratégias. Ou ele vai colocar alguém na sua frente para te tentar algo, ou ele vai atacar na sua mente, vai soprar lá no seu ouvido. Faz. Ninguém está vendo. Faz. Jesus te ama, Jesus permite. Jesus te fez para ser livre mesmo. Mas existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade de Jesus é nós queremos livre das amarras do inimigo. Aleluia, Deus. Mas agora, a libertinagem é viver sem lei, viver fazendo o que quer, o que dá na telha. É viver falando, Jesus, eu sou meu dono, eu faço o que eu quiser, Jesus. Não preciso de Bíblia me mandando fazer as coisas, não. Fazer o que quiser. Desejos carnais, desejos impuros. E muitas das vezes, quando eu peco, o próprio Espírito Santo já coloca no coração: Gabriel, foi para isso que Jesus morreu por você? Para você fazer isso? Para você bater boca com o fulano? Para você fazer isso? Para você fazer aquilo? Que a Bíblia não aprova? E isso é algo que muitas vezes negligenciamos. Hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo morando dentro de nós. Glória a Deus. Somos borrados do Espírito Santo. Mas se o templo estiver sujo, será que o Espírito Santo vai querer habitar em templo com cinzas, sujo? Um templo que não é santificado, que não é limpo? Jesus, que é o nosso noivo, vai vir buscar uma noiva, a igreja lavada e remida pelo sangue dele. Uma noiva que de fato esteja ali, com vestes brancas, limpinhas, com um azeite. Uma noiva que esteja de fato preparada com unção, só aguardando a vida do Senhor Jesus. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor estava ministrando muito comigo sobre valorizar a crucificação de Jesus. E durante a ida para cá, até mesmo nesse momento, daqui eu estou ministrando sem esforço nenhum. É o que o Senhor está colocando no meu coração para poder falar. Porque é algo de extrema importância. Valorizar o que Jesus fez por nós. Não estou falando que quem está dentro de um prédio é mais santo do que o outro. Porque quando nós estamos aqui nessa casa de oração, nós estamos adorando ao Senhor, estamos cultuando em comunhão com os santos do Senhor, como igreja, como membro do corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Ora sim, se a gente quisesse, poderíamos estar adorando o Senhor em qualquer lugar por aí. Em casa, na praça, em qualquer lugar. Mas estamos reunidos aqui com
membros do corpo de Cristo, oferecendo louvor, um culto a Jesus. Nós não podemos pagar o que o Senhor Jesus já fez na cruz por nós. Mas se durante o culto a gente pode demonstrar pelo menos um pouquinho, só um pouquinho do nosso amor, da nossa gratidão por Ele, gratidão por Ele nos ter sustentado por mais uma semana, gratidão por ter nos dado livramento para nos chegar até aqui, gratidão porque não faltou nada na nossa despensa. Verdade, Senhor. Agradecer que seja pelo menos um pouquinho de nada o que o Senhor Jesus fez por nós. Essa palavra, ela ardeu forte demais. Porque muitas das vezes estamos bastante preocupados com as coisas terrenas e a gente esquece as coisas celestiais, as coisas que vêm do céu. Porque o dia que deixarmos essa terra, essa carne, esse corpo mortal, ele vai apodrecer. Vai lá para debaixo da terra, dentro de um caixão. As pessoas vão chorar por um tempo, depois cada um vai seguir sua vida. E pronto, acabou. Mas a nossa alma vai aguardar até o dia, até aquele grande dia, que estaremos diante do Senhor Jesus, no tribunal. E nós vamos ouvir duas respostas, uma das duas respostas de Jesus. Ou vamos ouvir, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, porque eu preparei esse reino para você. Ou vamos ouvir, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço, vós que praticais iniquidades. É como se Jesus estivesse dizendo: sai de perto de mim, porque eu nem te conheço. Eu acho que essas são as palavras mais tristes que uma pessoa pode ouvir. Se aqui nessa terra a gente fica triste com palavras do tipo: eu quero terminar um namoro com você, quero me divorciar, você está demitido, são palavras tristes. Mas eu acho que as palavras mais tristes que vão cair em ouvidos mortais vão ser essas: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Louvado seja teu nome, Deus. E muitas das vezes a gente esquece de nos santificar. Essa terra, ela nos cobra para vivermos da maneira terrena. E muitas das vezes queremos sim ficar nessa de viver uma vida mortal, sem princípios do alto, esquecendo princípios bíblicos. Mas naquele grande dia, pelo menos a gente pode dizer: Senhor Jesus, eu fui fiel. Aleluia, Deus. Eu fui fiel. Se o Senhor me aceitou aqui no teu reino, muito obrigado, porque nem foi por merecimento, Senhor. Eu fui fiel, mas é o mínimo que eu podia fazer. Eu não fiz mais do que a minha obrigação de ser fiel. Nem foi por merecimento. Entrando pela porta estreita, a porta da salvação, e não pela porta larga. Aleluia, Deus. Porque quando Jesus ele faz o sermão do monte, Jesus ele fala sobre a porta estreita, a porta larga, mas também Jesus ele vai falar de um grupo de cristãos que podemos intitular como petulantes. Que cristãos petulantes são eles que Jesus falou no sermão do monte? São pessoas que naquele grande dia
vão chegar e falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz isso. Se pudermos levar nas palavras atuais: Senhor, eu mereço entrar no céu, porque em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu dei dízimo, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu mereço. E Jesus vai falar: ah é? Tu fez isso mesmo? Aparta-te de mim, que eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos até dizer as palavras de Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Estamos combatendo o bom combate. Porque pensem bem, Paulo fala: combati o bom combate. Se existe um bom combate, existe também um mau combate. Aleluia, Deus. E apesar das tribulações, sofrer por amor a Cristo é um bom combate. Louvado seja teu nome, Jesus. Lá em João 14, Jesus ele fala palavras maravilhosas para poder acalmar o coração dos discípulos. Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando: crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que também onde eu estiver, esteja vós também. Jesus falando: aonde eu estiver, vocês vão também estar Aleluia, comigo. Deus. Mesmo vós sabem para onde vou e conheceis o caminho. A gente conhece o caminho. Lá no verso 6, Jesus diz: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja teu nome, Se Deus. vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja E teu no nome. resto do discurso, Jesus vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama Jesus, se eu amo Jesus, eu cumpro os mandamentos dele. Aleluia, Deus. Todos. Porque muitas vezes queremos escolher qual mandamento é melhor e qual não é. Ah, esse aqui é bom para eu cumprir. Esse aqui eu já não gosto. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu já não gosto. E queremos fazer a acepção de mandamentos. Mas Jesus está reclamando os discípulos. Aleluia. Os discípulos estavam caminhando com Jesus já há 3 anos e não estavam entendendo ainda o que Jesus queria fazer nessa terra. Os discípulos estavam brigando para ver quem queria ser o chefe dos apóstolos, quem queria ser o líder, quem queria ser o maioral. E Jesus, com toda a humildade, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. Aleluia, Deus. Lavou o pé do discípulo, lavou o pé do outro discípulo, depois lavou o do outro. E eu creio que os discípulos ficaram constrangidos. Talvez tenha pensado: poxa, nós estamos aqui, que somos discípulos, brigando para ver quem vai ser o chefe dos apóstolos, quem vai ser o maioral, quem vai ser o tal. E o mestre, que é o maior de todos, está aqui lavando nossos pés.
toda a humildade. Como assim? Que história é essa? E o interessante é que Jesus, ele fala: vocês me chamam de mestre e fazem bem, porque eu de fato sou o mestre. Mas se eu, que sou o Senhor e mestre, faço isso com vocês, por que vocês também não podem fazer? Ouçam, meus filhos, por pouco tempo eu ainda estarei com vocês. Mas um novo mandamento eu deixo, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Glória a Deus. E muitas das vezes, quando deixamos nossa carne nos dominar e voltamos à nossa racionalidade, voltamos a ficar lúdicos, lembramos do exemplo de Jesus, falamos: Jesus, eu não valorizei o sacrifício. Ô Jesus, me perdoa, porque eu fiz falha, mas me ajuda a não cometer o mesmo erro. Eu posso cometer até outros erros, mas não me deixa cometer esse mesmo erro aqui que te entristeceu hoje. Essa que é a diferença entre o remorso e o arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa muda o comportamento dela. Agora o remorso não. O remorso você se sente triste por um momento e daqui a pouco está cometendo o mesmo erro de novo. É só um peso na consciência. Nós precisamos mesmo valorizar o sacrifício. Aleluia, Deus. Valorizar a cruz envolve renúncia. Renunciar aos nossos gostos que não agradam a Deus. Aleluia. Renunciar a coisas dessa terra. Porque o mundo tenta nos comprar com muitas coisas. E dói. Olha, dói porque a carne, ela grita. E ela fala: aceita isso aqui do mundo. Não tem nada demais. Não tem nada a ver. Jesus não vai se importar se você aceitar isso aqui. E muitas das vezes a gente até recusa. Fala: não quero. Na hora dói. Dói muito. Mas uma frase que eu ouvi e eu nunca mais esqueci: renunciar dói, mas mostra abertamente aonde está o seu coração. Aleluia, Deus. A partir do momento que você renuncia a algo, você está mostrando que o seu coração pertence a Jesus. Que o seu coração está em Cristo. Aleluia, Deus. E eu guardo essa frase comigo até os dias de hoje. Já faz tempo. Renunciar ao dom, mas mostra abertamente para todo mundo ver aonde está o seu coração. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando ele chama os discípulos, tinha discípulos ali que tinham até uma boa condição financeira, eram pescadores, ou faziam um trabalho que dava para levar uma vida boa. E Jesus chama essas pessoas para poder largar tudo aquilo e viver o Evangelho. E eu estava meditando lá na passagem do jovem rico. Uma passagem muito conhecida, em que o jovem rico ele se gaba para Jesus. Jesus, desde a minha mocidade, eu já cumpri toda a lei. Eu já aprendi tudo que envolve a lei. Que eu não devo fazer aquilo, que pagar nada que eu devo fazer isso. E o Jesus, ele fala: ah, que bom, poxa, muito bem. Mas uma coisa te falta. Uma coisa só te falta. Ver as tuas coisas e Deus pobres. Aleluia.
o jovem rico, ele ficou triste porque ele não queria largar as propriedades dele. E foi embora. O interessante é que Jesus fala: uma coisa só te falta. Muitas das vezes falamos: Jesus, eu te valorizo porque eu cumpro isso aqui da Bíblia, eu faço isso, eu vou no culto, eu prego, e tal. Porém, nós já nos perguntamos a Jesus: Senhor, o que me falta? Porque o Senhor falou para o jovem rico: uma coisa só te falta. E no meu caso, Jesus, o que é essa uma coisa que me falta? O que é? E o que me deixa mais constrangido ainda nessa passagem foi o que acontece após o jovem rico ir. E naquele momento eu me vi na pele dos discípulos, porque os discípulos, eles veem o jovem rico indo embora triste, e os discípulos, eles começam a questionar Jesus. Os discípulos falam: Jesus, aquele jovem não quis renunciar propriedades por amor a ti. Mas Jesus, eu era pescador, eu estava vivendo ali bem com a minha família. Jesus, eu renunciei casa, renunciei cuidar da minha família, renunciei emprego, renunciei aquilo, Jesus, tudo por amor a ti, Jesus. O que vai acontecer com a gente, Jesus? E Jesus me fala uma coisa linda: em verdade eu te digo, ninguém que tenha largado pai, mãe, irmão, emprego, casa, o que for, por amor a mim, vai ficar sem o seu galardão de Deus. E Jesus fala: essa é a verdade, é a verdade. Pedro, lá na carta dele, ele fala que na boca de Jesus nunca houve mentira, nunca houve engano nenhum, porque Jesus nunca pecou. E Jesus, ele garante: é a verdade. Se vocês renunciam tudo por amor a mim, vocês não ficam sem o seu galardão. Aleluia, Deus. Amém. Isso é valorizar a cruz. E naquele momento, enquanto eu lia, eu me coloquei como se eu fosse aqueles discípulos falando para Jesus. Porque quando eu li, eu falei: Jesus, eu também. Eu larguei amizades mundanas que queriam só me fazer voltar para aquela vida antiga. Precisei renunciar àquelas amizades que estavam me acompanhando em várias festas, em várias raves. Eram pessoas tão boas, mas que não entenderam o meu chamado e a todo momento queriam me fazer voltar. E precisei cortar aquele ciclo da amizade. Falei: Senhor, mas eu renunciei àquele ciclo, renunciei àquilo, Jesus. Será que está valendo a pena mesmo, Jesus? E quando eu vejo Jesus dizendo aos discípulos: é a verdade que eu estou dizendo, vale a pena vir renunciar tudo isso. Porque ninguém que tem renunciado pai, mãe, irmão, aquilo por amor a mim, vai ficar sem a sua recompensa celestial. Isso mexeu muito comigo, um texto muito poderoso que me constrange. Oh, Jesus é lindo. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. É Jesus que transforma a nossa vida através da palavra. Verdade, Senhor. Sabe por quê? A Bíblia está ali contida as palavras de Jesus. Contida todas as palavras de Jesus. E a gente consegue saber o que Jesus quer de nós através da palavra. E por que eu estou falando isso? Tem muitos irmãos na fé, desde os tempos
primitivos até hoje que já entregaram a vida deles por amor a Jesus. Como eu falo, entregar a vida é no sentido literal. Estavam sendo caçados, pessoas que amarraram nosso irmão na fé, amarraram e falaram: renuncia a esse Jesus e eu te solto. E essas pessoas falaram: você pode me eliminar, mas eu não vou deixar de crer no que está nas palavras deste livro, Aleluia. do que está aqui na Bíblia. E de fato entregaram a vida deles. E isso não acontece com outros livros. Não acontece. Eu nunca vi ninguém falando: eu vou dar a minha vida por causa do que eu li no meu livro do Harry Potter. O Harry Potter não causa esse efeito nas pessoas. A Bíblia sim. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia. É mais poderosa do que as espadas de dois gumes. Aleluia. Que discerne a alma e o espírito. Por exemplo, se você colocar Machado de Assis por um ano numa penitenciária, quantas pessoas mudariam de vida? Quantos presos lá vão mudar de vida? Ter a mente renovada e transformada porque leu Machado de Assis? 1, 2, fazemos juntos, 1 ou 2. Mas agora, se você larga uma Bíblia por um ano em uma penitenciária, quantos presos lá vão deixar de ter a mentalidade de ladrão, de um assassino, mentalidade de alguém que fazia o mal? Eu posso garantir que muitas pessoas ali seriam convertidas se você deixar uma Bíblia ali. Porque o Espírito Santo vai começar a ministrar no coração daquelas pessoas que para a sociedade são os que não têm mais jeito, acabou para eles. Eu estava vendo um vídeo muito lindo nas redes sociais de que estava tendo batismo na prisão. Olha essa coisa louca, batismo na prisão. E nesse vídeo, um dos presos estava dentro daquelas piscinas redondas, assim de plástico, aquelas redondas, e batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desceu as águas. Quando subiu aquele detento, ele começou a comemorar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio em Jesus. E muitas pessoas nos comentários, partindo dos próprios cristãos, ficaram revoltados. Não, isso é impossível. Uma vez preso, sempre preso. Duvido que isso aí tem jeito. Esse batismo não conta. Esse batismo não vale. Duvido que Jesus vai querer alguma coisa com essa pessoa aí. Mas aquelas pessoas dentro da prisão entenderam o sacrifício de Jesus. Entenderam o que é a crucificação de Jesus. Por isso que, se vocês forem até mesmo pesquisar, vocês vão ver que tem muitas pessoas que se desviam, mas o maior número de desviados são pessoas que nunca foram presas, tirando do bom e do melhor, se converteram, se decepcionaram com o homem e depois largaram a igreja, largaram Jesus. E o menor índice de desvio de crente acontece entre os presos. E por que isso acontece? Porque a pessoa que está presa já passou pela sociedade que nós estamos e vai parar dentro ali da prisão. E dentro da prisão, eles veem como... Eles veem que aquilo ali não é vida para eles. Então, quando eles se convertem a Jesus, eles pensam: agora sim tenho vida nova. Agora sim tenho a chance de recomeçar. Não quero voltar para o lamaçal do pecado. Então eles começam a valorizar muito mais o sacrifício de Jesus do que as pessoas que nunca foram presas, tiveram do bom e do melhor, e falam: o irmão me filho na igreja, vou largar Jesus. Não quero mais esse Jesus não.
para vocês viverem as diferenças de mentalidade de um para o outro. Já vou encerrar já a mensagem. Aleluia, Deus. Mas eu quero que possamos, a cada dia, valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque os dias são maus. Aqui, os bancos estão vazios. Não sei o que outras pessoas estão fazendo lá fora. Talvez estivessem pecando, talvez estivessem adorando a Deus dentro de seus quartos. Não sei. Mas os dias são maus. E eles querem nos estragar. Querem nos fazer imaginar que Jesus é só uma fábula. Que Jesus é só o nosso amigo imaginário. Aleluia. Mas nós temos fé. Temos certeza daquele que morreu e ressuscitou por nós ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Amém? Senhor. Amém, Jesus. Quero fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E nós podemos a cada dia valorizar o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Sim, Deus. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nos dá estrutura, Senhor, a cada dia. Acrescenta fé, Senhor, Sim, Deus. a cada um de nós. Acrescenta, Senhor, essa fé, porque muitos tentam nos fazer desistir, Pai amado. Mas quando olhamos para o alto, olhamos para a cruz, lembramos que tudo isso na terra é passageiro. Estamos no caminho certo, Senhor. Porque no dia que o Senhor nos recolher, vamos estar na glória com o Senhor, Pai amado. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que chegou até aqui. Eu creio que cada coração aqui está um solo bom, um solo fértil que recebeu a tua palavra. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Essa oração eu te agradeço. Em nome de Jesus.